Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez. Ontem não consegui gravar, estava impossível. Mas vamos para mais uma história do nosso Alô Assombração. Gente, a história de hoje foi uma história contada por uma moça que aqui eu vou chamar de Glória, irmã do Mário, tá? Que eu vou chamar de Mário. A Glória me contou que o Mário era um rapaz exemplar, um filho exemplar, um rapaz muito educado, muito estudioso, devoto, enfim, sabe, aquela pessoa ilibada, tranquilo, caseiro e bastante bonito, bastante cobiçado pelas moças. Mas como ele não tinha interesse, assim, ele queria viver a vida dele, ele fez faculdade de paisagismo, que mexe com plantas, né, deixa a casa das pessoas bonitas, enfim, com jardins maravilhosos. Ele tinha um dom muito bonito de cuidar de plantas e essas coisas todas. Tudo bem. O Mário, ele frequentava uma casa também kardecista, né? Ele frequentava, ele gostava de ler, ele se inteirava muito por esses assuntos. Mas uma vez ele foi convidado a ir a um outro lugar, o Mário. E ele foi a esse outro lugar, até ele foi tipo chamado para cuidar ali do jardim de frente do lugar, mas foi uma coisa filantrópica, ele fez sem ganhar nada. Ok. Ele era um rapaz bonito, como eu havia dito, e ele chamou a atenção de uma moça, que aqui eu daria o nome de Carmen. Chamou muita atenção da Carmen. A Carmen se apaixonou pelo Mário. Nossa, e ela falava pra Glória: seu irmão vai casar comigo. Nossa, ele é o homem perfeito para mim, né? Ele é maravilhoso, ele é simpático, ele é adorável. Aí a Glória sempre falava: não, olha, meu irmão, o interesse dele é trabalhar com paisagismo, né? Ele tinha já bastante clientes nessa área. Ele não tinha intenção de namorar ninguém, ele queria viver a vida dele. Direito dele, tá certo ele, né? Mas a Carmen colocou na cabeça que ele namoraria com ela. Tá bom. Passou-se o tempo, a Carmen sempre com essa coisa se insinuando para ele muito educado, olha, né, não dizia não, mas também ficava assim, sabe, acho que ele ficava tímido, né, ela falou que ele era tímido, então ele levava na brincadeira as cantadas dela, da Carmen. Bom, passou-se o tempo e a Carmen sempre com aquela coisa, ele vai ficar comigo e tudo mais, enfim. Tem gente que não tem jeito, né? Bom, foi passando o tempo e o Mário, a empresa dele começou a crescer, né? E ele contratou uma moça chamada aqui, vamos colocar um nome, todos os nomes fictícios, né? A Patrícia. Conheceu a Patrícia. E a Patrícia era muito parecida com ele. Tinha o jeito dele, sabe? Muito caseira também. Enfim, ali os dois eram bem parecidos. Então, Mário começou a se interessar pela primeira vez, né? Ele era jovem, pela primeira vez por uma moça, assim,
E ele pediu a Patrícia em namoro. Bacana, né? Legal, foram. E os dois, a Glória diz que os dois formavam um casal perfeito, assim, eles eram muito parecidos, tinham muita coisa em comum. Gostavam, assim, geralmente dos mesmos filmes, das mesmas... tinha interesse pelo paisagismo, né? Porque ela também era paisagista. E, bom, ele era solteiro, né? Desimpedido. E, determinado momento, ele estava passeando, né, com a Patrícia, e a Carmen viu. A Carmen era amiga da Glória. Falou assim, o que é? Por que teu irmão não quis ficar comigo? Essa Patrícia nem é bonita. Mulher sem graça. Mulher feia. Por quê? Por que ele não quis ficar comigo? Ficou com essa aí? Nossa, dou de 10-0 nela. Pra ela, né? Ué. Gente, beleza tá nos olhos de quem vê. Na cabeça dela, ela podia não ser bonita, como ela falava, mas pra ele, a Patrícia era bonita. O que importa é o sentimento, gente, não é a aparência, não. Ah, meu Deus do céu. Mas, enfim. E o que acontece? A Glória falou pra Carmen, né? Carmen, o Mário gostou dela e tá... Não, ele vai ficar comigo, imagina. Olha só como eu sou bonita. E parece que essa Carmen era bem bonita mesmo. A Patrícia falou, Patrícia não, a Glória, né? A Glória falou, olha, ela era uma moça bonita mesmo, assim, aquela que se achava por ser tão bonita, né? Assim, ela esnobava e era linda e tal. Né? É linda. O que acontece? Ela ficou com muita raiva, despeitada, porque ela não acreditava que o Mário, um rapaz tão bonito, né, ficou com a Patrícia, que talvez não fosse dotada de tanta beleza, mas era dotada de outras qualidades que ele gostava. E para ele, ela era bonita. Entendeu? São coisas do coração. Ninguém explica essas coisas. E beleza não significa nada, né? Enfim. A Carmen ficou com muita raiva. Eu falei pra Glória, eu falei assim, olha, eu acho que a Carmen ficou despeitada, né? Porque, como assim? O cara não vai me trocar, não achou bonito e ficou com essa aí que não tem uma aparência tão bela quanto a minha? Como assim? Isso não pode acontecer. O ser humano é complicado, né? Serzinho complicado. Bom, aí a Carmen disse que o Mário tava apaixonado pela Patrícia. E a Patrícia era tranquila, ela sabia da Carmen, mas ela falava, deixa pra lá, a Carmen provocava ela, a Carmen fazia questão de... Eles parece que moravam ali no mesmo bairro, né? E fazia questão de estar nos lugares onde eles estavam. E sempre ia muito bem arrumada, bem não sei o que, e se insinuava pra ele e nada. Ok. Só que a Glória falou, eu não vou mais esquecer o dia. Hoje ela disse que ela nunca disse isso, nunca falei isso pra você. Jamais, eu nunca falaria uma coisa dessa. Mas a Glória, eu acredito nela. Ela falou assim, ela falou sim. Ela falou, olha, ou eu ou a sarjeta. Só que ela hoje fala assim, eu falei sarjeta, mas quando eu falei sarjeta, eu quis dizer a Patrícia. Ou eu ou a sarjeta. Eu estava me referindo a Patrícia. Ok. E aí, ela era de uma... né, fazia algumas coisas, assim... A gente já sabe, esse pessoal sempre faz alguma coisa, né? A tal da
amarração ou sei lá o que. Como eu disse pra vocês, gente, amor é uma coisa que você não pode obrigar ninguém a gostar de você. Presta atenção, se ela é tão linda assim, se a Carmen era tão maravilhosa, que ela conquistasse outro homem, né? Mas ela queria o Mário, cismou com o Mário. Eu já dou o nome disso de orgulho, sabe, de raiva por ter sido desprezada por uma mulher que não era tão bonita quanto ela, tá? O Mário era um homem muito, como eu disse, caseiro, né? E a Glória falava, ele libado, assim. Meu irmão andava certinho na linha, aquela pessoa que anda na linha, que anda certinho, sabe? Aos padrões deles, né? Enfim. Aí o que acontece? Passou-se o tempo, foi passando. O Mário casou-se com a Patrícia. Depois de um tempo, né? Compraram uma casa e tudo, ajeitaram, a vida deles estavam prosperando, né? Que bacana. Se casaram. Bom, quando eles se casaram, a Carmen foi não à festa, mas foi à igreja onde eles se casaram. E inclusive até pegou o buquê. Quando a Patrícia jogou, a Carmen pegou o buquê. E ela falou assim, tinha que ser pra mim mesmo. Tinha que ser pra mim. O que ela quis dizer com isso? Sabe, sei lá. Mas enfim. A Carmen, que era amiga da Glória, tinha uma amiga em comum, as duas, que era a Lúcia. Dá o nome de Lúcia. E a Lúcia falava, toma cuidado com a Carmen. Toma cuidado, porque a Carmen é tão vingativa que você não faz ideia. A Carmen gosta de rogar praga. A Carmen gosta de... Ela dá risada quando as pessoas se dão mal, sabe? Que ela gostou ou que fez alguma coisa pra ela e ela não... Não importa o que, ela tem prazer de ver a pessoa se dando mal. Isso é dela. Ela é assim. É aquela história, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Pois então, a Carmen pegou o buquê e guardou o buquê, acho que era de flores naturais, eles eram paisagistas, né? Parece que ele que fez o buquê e tudo, e guardou para ela. Né? Guardou, enfim, e a Lúcia, contando para a Carmen, falou assim, ela foi num cemitério, né, e levou aquele buquê que ela recebeu, um buquê. Ela falou, não, ela deve ter levado flores ao túmulo de alguém. Ela falou, foi aquele buquê. Eram com flores rosas amarelas, com branco, era um buquê bem bonito e difícil de dizer assim que não era aquilo. Ela falou, não, eu vi ela passando e eu tava vindo do trabalho, o ponto de ônibus era bem perto ali do cemitério e eu vi ela entrando com aquele buquê. Um buquê que ela conseguiu pegar na hora que a Patrícia jogou. Tá bom, o tempo passou, nada aconteceu. Só que começaram a acontecer coisas com o Mário que, assim, amigos estranhos clientes, né? Estranhos começaram a se aproximar dele, querendo o envolver em coisas assim, sabe, noitada, mulherada, convidando ele, pô, você casou, mas não tá morto, aquele papinho, né? Ele não queria. Olha, tentações a Glória, eu vou resumir, porque a Glória contou detalhadamente, mas conta tudo exatamente, né? Muita coisa. Muitas tentações chegaram ao Mário, muitas. E nada, ele não pegava ele, nada, né? Tentações de dinheiro ilícito,
tentações de mulherada, tentações, todas as tentações para talvez acabar com o casamento dele. Nada pegava no Mário. Ele era um homem muito, como eu falo, devoto, né? Frequentava uma casa kardecista, nada pegava nele. A Lúcia falava para a Glória: olha, a Carmen não esqueceu o Mário. Ela falou: claro que esqueceu, ela nem fala mais o nome dele. A Lúcia falou: não fala para você, mas ela fala para todo mundo, que é ele, ela ou a sarjeta. Enfim, o que aconteceu? Vocês vão estar de tete. A gente fica emocionada com algumas histórias, não é? O Mário, ele não era muito de sair, ele não gostava de sair. Ele ficava em casa fazendo o paisagismo dele, estudando, né, cada vez mais e tal. Ele tinha vontade de ter uma estufa gigante ali de flores e tal, que ele pudesse cultivar e tal. E a Patrícia, ela também não era muito de sair, não gostava, os dois eram parecidos. Mas aí a Patrícia cismou de ir a um shopping. Cismou. O Mário falou: meu amor, não, a gente tem tanta coisa para fazer, temos coisas para entregar para os clientes e tal, vamos outro dia. Ela falou: não, eu quero ir, enfim. Ele acompanhou a esposa ao shopping. E aí ela falou assim, ela viu uma boutique, né? Falou assim: vou entrar na boutique. E homem não gosta, sei lá, tem homem que gosta, mas cada um, né, é de um jeito. Ele não gostava muito, aí ele falou assim: tá bom, você vai entrar na boutique, eu vou ficar dando uma volta pelo shopping. Tá bom. Ficou dando uma volta pelo shopping e tal. Ele tava andando e tudo mais, e a Patrícia saiu da loja e viu, o Mário, de repente, tá parado em frente a uma loja, né? Parece que tá enfeitiçado, tá olhando pra... Não entra na loja, só fica olhando, assim, fixamente. Aí a Patrícia chegou, né, perto dele e viu que ele estava olhando para uma garrafa muito bonita. Assim, aquelas garrafas, assim, top mesmo, de whisky. Ela falou: meu amor, você não gosta de beber? Você tá olhando o que, essa garrafa? Ele falou: não, a garrafa é muito bonita. Daria, né, se a gente pudesse reaproveitá-la, daria um arranjo nela, ficaria lindo, enfim. Tá. Saíram do shopping, tudo mais. Aí eles iam entrar no carro, ele falou assim: eu já volto. Voltou para o shopping. Começa o barulho, mas tudo bem. Não sei se estão ouvindo, espero que não. E aí a Patrícia falou assim: tá bom, eu espero aqui. Ele voltou na loja e comprou a garrafa de whisky. Comprou. Era uma bela garrafa, uma garrafa linda, realmente. A Glória falou: era uma garrafa muito bonita. Só que o Mário, ele não tinha vícios. Como eu falei, ele era um homem tranquilo, parece libado, ele não tinha vícios nenhum. E aí ele numa noite mesmo, ele virou a garrafa, tomou todo o lixo. Ele falou: não vou jogar fora não, vou usar a garrafa, mas eu vou experimentar. Nunca experimentei uísque, essas coisas. E tomou a dose não, né? A garrafa toda daquele uísque, daquela garrafa tão bela, né? Encheu os olhos, nem tudo que reluz é ouro. E aí ele bebeu, dessa vez, e começou a ter o hábito de beber. Passou a beber.
E a Patrícia falando: meu amor, você tá diferente, o que você tá fazendo? Ele não tá fazendo nada, começou a ficar agressivo com a esposa. Ah, tá fazendo nada, você é chata, você é um porre, me deixa, tá tudo bem. E ele não falava assim com ela. Ele começou a beber cada vez mais, até se tornar um alcoólatra, que hoje chamam de alcoolista, mas é alcoólatra, né? Eu chamo de alcoólatra. E a Glória, porque quando a Glória me contou isso, ela estava bem triste, bem abalada. Então eu sinto, gente, eu me ponho no lugar da pessoa. Não é sensacionalismo, não. Não tô aqui para criar sensacionalismo, enfim. Nossa, eu vou contar uma história e fazer caras de boa. Não, é que às vezes eu me ponho no lugar da pessoa que passou por isso, ver o irmão querido, né, enfrentando aquilo. Isso foi aumentando o desejo de beber, aí já bebia de manhã, de tarde, de noite, enfim. Se tornou realmente um alcoólatra. A empresa foi, né, a falência, porque ele não entregava mais os arranjos, ele não fazia mais, ele começou a dispensar clientes, porque ele começou a beber. A casa que eles estavam morando, né, que era financiada, né, eles tiveram que devolver, porque não dava mais para pagar. Foram morar com a família da Glória, né, e ele começou a beber, chegava tarde da noite em casa, ia para bares e começou um inferno na vida dos dois. E a Glória, muito triste, né, foi pedir oração por ele e tal. Tava lá a Carmen. Parece aquela outra história, né, da foto no túmulo, né? Parece que isso tem mais do que a gente imagina. E ela comentou: ai, Carmen, ora pelo meu irmão não tá bem, você gosta tanto dele, né? Gosta. Você gosta tanto dele, ora por ele não tá bem, ele tá bebendo demais. Ah, Carmen falou: nossa, tá assim. Mas eles tinham um casamento tão perfeito, tão lindo. Ela falou: pois é, tá acontecendo isso. Então, você que gosta tanto dele, tô pedindo para todo mundo orar por ele e tudo. Ai, com certeza. Mas ela sentiu ali como a amiga dela, a Lúcia, tinha falado. Ela sentiu ali um prazerzinho, enfim, em ver o estado do Mário. Gente, para resumir, o Mário começou a beber demais, separou-se da Patrícia porque ele bebia, fazia arruaça, chegava em casa bêbado e quebrava tudo e ficou, enfim, virou a cabeça completamente. E ninguém mais aguentava ele, ninguém mais aguentava. Então ele, por ele mesmo, não foi a família, não, foi por ele mesmo. Ele falou assim: vou morar na rua. Vocês não me querem aqui, vocês não gostam de mim, vocês me odeiam. Ele começou com palavreado, com uma coisa que não era mais o Mário, né? Com palavreado, coisa ruim, enfim. Ele literalmente virou um morador de rua, que diz hoje pessoas em condições de rua, né? Ah, esses termos de agora, eu uso termos antigos, né? Virou um morador de rua. A família, por mais que tente: Mário, volta para casa, Mário, vamos se tratar, Mário, não, ele não quer. Ele gosta de beber, ele não come, ele pede esmolas, né, para poder comprar bebida. Não é mais não é para comer, ele não pensa nisso, ele só pensa em beber. Emagreceu muito, envelheceu muito, aquela beleza, ele perdeu toda a beleza, ele perdeu tudo, né? Ele perdeu a beleza, ele perdeu, mas isso é o de menos, assim, mas
Ele perdeu a esposa, ele perdeu a casa, ele perdeu o trabalho, ele perdeu tudo. E foi nessa hora que a Glória encontrou com a Carmen e falou: você conseguiu o que você queria? Você não falou, ou eu, a sarjeta? Ela falou: não, mas não falei isso. Nunca falei isso. Eu falei, sarjeta era ela, a Patrícia, que era sarjeta. Ah, para, tá? Não vem com esse papinho, não. Vai chamar a moça de sarjeta? Não, Ai, gente, tem coisas que você fala, Raquel, você pare da sua opinião. É porque eu falo uma coisa sem filtro, como eu falei pra vocês. Eu não tenho filtro, eu vou falando. E às vezes eu vou conversa pra boi dormir que... eu tava me referindo a Patrícia, ou eu ou ela, mas eu não tava falando pra ele ir pra sarjeta. Tá. Eu vou orar por ele, de boa intenção, o inferno tá cheio, né? Então, eu vou. Aí a Glória falou: não, nem precisa, porque ele já tá numa situação que acho que nem adianta mais. Enfim, gente, o Mário perdeu tudo que tinha, não tem mais nada, e virou um morador de rua. E o mais triste é que em tempos assim, faz alguns anos, né? Em tempos assim, estava um tempo muito frio, muito frio. E naquela condição, ele teve dá-se o nome, não sei se é hipotermia, que precisa dar o nome, eu não sei se é isso exatamente, mas ele terminou falecendo, né, na rua, sozinho, devido ao frio, né? É uma história bem triste. A Glória não se conforma até hoje, que o irmão dela foi desse jeito. A Patrícia, ela tocou a vida dela, né? Porque ele ofendia muito ela, ele começou a ser violento com ela. Então a Patrícia, ela refez a vida dela, porque deve ter ficado magoado e não acredita que nada disso aconteceu. Não foi nada disso, não. Foi ele mesmo que quis. Depois que casou, mudou. Depois que casa, muda. Não era o caso. Mas a Patrícia não acreditou. Não, era ele mesmo. Ele sempre foi assim, ele usava uma máscara comigo, com todo mundo. Enfim, a Patrícia pegou raiva do marido e ex-marido. Não quer nem ouvir falar o nome dele. Mário morreu sozinho ali, né? Depois só não foi enterrado como indigente porque encontraram a família, conseguiram encontrar a família. E veio a óbito. Então, gente, eu trago essas coisas assim porque isso é muito... A cada história que eu ouço, eu falo, meu Deus, eles conseguem estragar a vida de uma pessoa, mas é falta de fé? Não é, gente, é uma fraqueza. Conseguiram pegar uma fraqueza do Mário. Conseguiram, tentaram de tudo, ele não caía. A fraqueza foi aquela bela garrafa de uísque que ele viu. E infelizmente isso arruinou a vida dele, acabou com a vida dele. A Glória, ela, óbvio, eu não falar mais com a Carmen, né? Não quer nem ver ela pintada de ouro, porque ela tem certeza, ela falou, ela fez alguma coisa. Ela não se conformava do meu irmão não querer ficar com ela. Mas ele não estava esnobando a Carmen, ele só não gostava da Carmen. A beleza da Carmen não chamou a atenção dele. Só isso, simples assim. Mas ela é muito bonita. Não se deu por vencida. Imagina, eu sou linda, sou uma miss. Né? E você sendo uma miss, você precisa fazer isso para um homem ficar com você? Ué, você não se basta? Você não se basta não, Carmen? O que é? Não basta ser bonita, você quer tudo? Não dá, minha filha, pra ter tudo na vida. Não é assim que as coisas acontecem. E não é amarrando os outros e obrigando os outros a ficar com você. Estoca, né? Pelo amor de Deus.
Como eu vi ontem um vídeo lá no canal de uma amiga, Assombrados, uma moça falando sobre o que está acontecendo com o mundo, só que ela falou de uma forma global, enfim, tal, que são coisas espirituais que está acontecendo, muitas coisas ligadas e ela falou de uma forma bem, sabe, didática, enfim, a guerra em Israel, e nada é por dinheiro mais, é por poder. E a pessoa, por poder, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Porque acreditem, o poder vale mais que dinheiro. Enfim, gente, essa é mais uma história real que eu morro de medo de falar os nomes reais. Eu fico suando no frio, porque eu não quero dizer o nome das pessoas mesmo. Mas enfim, é para dar voz, não é para fazer sensacionalismo de nada disso, porque é uma história triste, né? São relatos tristes. Alguns têm final feliz, como eu falei para vocês, alguns conseguem ser ouvidos, alguns conseguem sair dessa situação, outros não. Eu fiquei pensando, mas o Mário era tão devoto, né? Mas às vezes, gente, acontece de ter uma cegueira, a pessoa fica completamente cega, ela nem percebe mais o que está fazendo, ela não percebe mais que está acabando com a vida dela. E não quer ajuda, não quer, porque está totalmente tomado, está totalmente dominado. Então, ou eu ou a sarjeta. Ele foi para a sarjeta. E teve um final assim. Mas eu falei para Glória, ele também descansou. Né? Porque quem quer viver assim, morando na rua, sem ninguém, né? E ele também não queria ninguém perto dele. E também tem aquela coisa, ele foi, mas não arrastou ninguém com ele, né? Foi sozinho. Não arrastou ninguém, não sofreu sozinho. Mas eu também acredito que ele eu sempre acredito, sabe? Sempre tenho essa fé. Ele está num bom lugar, ele está bem agora. Foi uma vida breve, ele era jovem, mas ele desbarrou com uma Carmen da vida. Então, a beleza, às vezes tem homens que ficam, oh meu Deus, é linda demais, e não sei o quê. Você não conhece o coração. Deus conhece o coração do homem, né? A gente só vê a aparência, o que tá por fora. A gente não vê o que tá por dentro. Palavras são bonitas, mas é da boca para fora. O que tá dentro da pessoa, só ele vê. Enfim, gente. Essa foi mais uma história do nosso Alô Assombração. Espero que vocês tenham... A gente não gosta de uma história dessa, é só para alertar, né? Quem vai gostar de uma história dessa? Ninguém gosta de uma história assim. Mas é só para alertar que isso existe, como eu sempre falo. E cada vez que eu procuro, que eu vou a fundo, eu fico mais espantada. Porque eu, como escritora, eu vou pesquisar. Eu vou, sabe, eu pesquiso tudo. Por que a novela A Viagem é tão assistida? É a novela mais assistida, assim, que a Rede Globo tem que ficar passando essa novela a cada 6 meses, praticamente, porque as pessoas precisam, sabe, às vezes ter um acalento das coisas que acontecem com ela. E o Alexandre, né, aquela coisa do Alexandre, da vingança, de querer se vingar de todo mundo, faz da vida dos outros um inferno. Então, a gente começa a prestar atenção. Inclusive, eu tô até assistindo A Viagem de novo. Eu falei, não, eu tenho que assistir de novo e saber as armas que eu tenho que usar. E as armas são orações. E às vezes até as orações tem que ter muita fé, muita resiliência. Vai depender da pessoa. Se a pessoa quiser. Eu não tô julgando não, Mário, de jeito nenhum, gente. Ele estava doente, ele passou a ser uma pessoa doente, né? Um alcoólatra, alcoolista, seja lá o que for, ele passou a ser uma pessoa doente. Ele precisava de oração, mas ele já não estava mais ali.
já era outra coisa, outra, sei lá, que tomou conta dele. A Carmen é feliz? Parece que não. Tão linda, tão maravilhosa, continua só, continua sem ninguém. E nega até o fim. Não, não fiz nada, não, a Lúcia tá louca, não, eu não fiz nada, porque a família vai atrás, né? O que você fez? Ela nega. E vai negar, óbvio que ela vai negar. Mas é muita coincidência, né? E coincidências não existem. O que existe é essa maldade e essa coisa das pessoas pensarem que são donas uma das outras. Ninguém é dono de nada. Então, obrigada, meus queridos, por terem assistido a este vídeo. Se puder, se quiser, deixe seu comentário, dê um like. Eu tô fazendo mesmo disso aqui, tá sendo uma terapia pra mim, tá? Uma grande terapia pra minha vida. E se inscreva no canal. Obrigada e até a próxima prova do Alô Assombração.